Aí, 24, pessoal, já com um partido de esquerda organizado, o primeiro partido operário organizado no Brasil, surge outros movimentos com a influência do partidão, do Partido Comunista. Qual era o problema? É que o Partido Comunista surgiu e já no primeiro ano o presidente Arthur Bernardes cassou o partido. Está nos primeiros momentos. Então, nasce o partido, mas logo adiante ele é cassado, é tornado ilegal. E houve, então, os movimentos da influência já comunista sobre os militares brasileiros que tinham perdido a eleição com o candidato Rui Barbosa, e esses setores contrários ao governo Arthur Bernardes, que são os tenentes, organizam os tenentes brasileiros dentro do Exército Brasileiro, a partir da liderança de Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, aqui no Rio Grande do Sul, Miguel Costa em São Paulo. E surge o primeiro movimento tenentista no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, e logo adiante a famosa coluna Prestes, que é importante para a história brasileira e mundial. Mao Tse-tung vai fazer a Revolução Chinesa em 49, mas ele busca na experiência da coluna Prestes, porque a coluna Prestes ela não derrubou o governo Arthur Bernardes. Ela durou 2 anos. Não perdeu uma batalha sequer. Esse episódio, Mao Tse-tung quis conhecer. E essa influência foi importante para o processo da longa marcha da Revolução Russa lá em 49. Então, para vocês verem a importância da ação já da esquerda, da atuação da esquerda, tanto no contexto brasileiro como mundial. Como o Partido Comunista é legal, então se procurou organizar para a disputa eleitoral e também para a organização do movimento operário, principalmente a atuação do movimento sindical. Nessa época, os sindicatos eram livres, não existia atrelamento ao Estado, que só vai surgir depois com Vargas, e ainda muitos sindicatos sob o controle dos anarquistas. Os anarquistas continuavam atuando com muita força dentro dos sindicatos. Se cria o Bloco Operário Camponês, que é a primeira frente de esquerda. Essa é uma frente de esquerda mesmo, um programa de esquerda, programa radical, que é o Bloco Operário Camponês, em 28, e que em 30 vai participar do processo eleitoral da eleição de 1º de março de 30, no episódio da Aliança Liberal, montada aqui no Rio Grande do Sul, a partir da coalizão que unificou Getúlio Vargas, todo o Partido Republicano, o Partido Federalista, todos os partidos aqui do Rio Grande do Sul, em torno da figura do Getúlio Vargas, e houve um rompimento do pacto, Aliança Café com Leite, São Paulo, Minas Gerais, e que se construiu, então, a Aliança Liberal Nacional, que disputa as eleições de 1º de março de 30, e o BOC, partido, não é o BOC lá, viu? Não é o BOC nosso, o BOC, o que estudou junto com o Bloco Operário Camponês, lançou, e aí é importante, pessoal, lançou o primeiro candidato operário de esquerda no Brasil. Esse era operário mesmo, o Lula é mais ou menos. Esse era operário, além de ser operário, ele trabalhava com mármore. Está sendo gravado, e além de ser operário, era negro e comunista. No entanto, pela fraude eleitoral, nós fizemos, pelas contabilidades do Tribunal Eleitoral da época, o Minervino fez 700 votos, em todo o Brasil. Sendo que 2 anos antes ele tinha sido eleito vereador com mais de 4.000 votos. Vereador no Distrito Federal, na época do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Então, aí é uma outra parte da esquerda, da história da esquerda. Antes disso, é importante que Luiz Carlos Prestes, que está no movimento estudantil, ele não apoia nem a Aliança Liberal e também nem apoia o BOC, o Bloco Operário Camponês. A fraude eleitoral levou a uma crise. Nesta crise, a esquerda cometeu o primeiro equívoco.
que esse equívoco vai se reproduzir, repercutir, inclusive, em 64. Isso é importante para nós analisarmos que na política as coisas são muito dinâmicas. Um ato de 50 anos atrás, não necessariamente ele não vai ter influência agora. Então, uma decisão tomada equivocadamente. E eu quero fazer um paralelo, que senão, no contexto da humanidade, a existência do PT é muito curta, ou da esquerda brasileira é muito curta. A Revolução, primeiro esse movimento de esquerda, que é a Revolução Francesa, é de 1789. E a humanidade já existia, então, há 1789, anos antes. E se no contexto da existência do homem, 4.000 anos, então a nossa existência é muito pequena. Mas, por isso que é importante avaliarmos o que nós fizemos lá, e aqui é nós, sempre da esquerda, para compreender o que está acontecendo hoje. Isso estou usando aqui uma metodologia marxista, né, leninista, que o Raul também usou, né, então, diferente de outras análises que poderiam fazer sobre o PT, pegar outras visões de como nós fazer essa análise do PT. E esse movimento, então, tanto o Prestes como o BOC, e o Partido Comunista, não integram o movimento da Revolução de 30. E muita gente questiona, aí é uma diferença, por exemplo, da avaliação que o Raul faz. O movimento de 30, aí faltou direção política para o processo da Revolução de 30. Porque foi revolução. Os operários estavam na Revolução. Tanto é que a Revolução saiu por causa que os operários e parte do Exército brasileiro encampou a rede ferroviária do Rio Grande do Sul. Se não tivesse feito aquele ato revolucionário, não teria acontecido a Revolução. Então, aí o Partido Comunista não avaliou que aquilo era um movimento meramente burguês e que Getúlio Vargas... Claro que Getúlio Vargas tinha essa intenção, mas se o Partido Comunista assumisse o comando da Revolução, que tinha essa possibilidade, talvez, naquele momento, já os destinos do país tivessem sido outro para a esquerda brasileira. Dizei que meu avô estava nesse negócio aí, tá, pessoal? Pegou em armas com a Batalha de Toraré, que não saiu, mas estavam lá contra os paulistas. É importante que todos esses episódios tenham o surgimento da IEDA e todo esse processo de IEDA aqui não é isolado. Vou entender depois por quê. Que vem lá já dessa crise de 30. 34, o governo Getúlio Vargas, ele assume e de imediato intervém nos municípios, intervém no sentido de intervir mesmo. Acaba com os prefeitos, acaba com os governadores, acaba todas as estruturas democráticas existentes são suspensas e também suspensas as eleições.